Olá, tudo bem? Eu sou Renato Amorim, o pai da Rebeca, o teu mentor em uma série de vídeos de dicas e instruções que vão guiá-los rumo ao sucesso. Bom, hoje nós vamos dar uma continuação ao tema do vídeo passado, que quer dizer como nós nos comportarmos durante e depois da crise. O mais importante é durante, porque o depois vai ser consequência do durante, do agora. Ou seja, eu vou dar um exemplo prático para as pessoas entenderem o porquê dessa crise, que nada acontece de repente. Nada. Tudo vem de um certo passo a passo até que estoura. É igual um copo que vai enchendo, enchendo até um momento transborda. Para que as pessoas entendam o nosso modelo, o nosso prejuízo, nós vamos falar, por exemplo, da educação no Brasil. O que é educação no Brasil? Onde que ela falha? Porque a nossa educação no Brasil, ela segue o modelo alemão, da época da Revolução Industrial, onde as escolas alemãs foram preparadas para formar operários profissionais. Quem estudou X trabalha em tal setor de fábrica, quem estudou X trabalha nesse, ou seja, um sistema escalonado para criar operário, mão de obra, ok? E a Alemanha evoluiu, mudou isso tudo. Só que o Brasil permanece com esse modelo de educação alemã da época da Revolução Industrial. Ou seja, que nós aprendemos que se nós não nos formarmos nisso ou naquilo, nós não seremos ninguém. E nós temos diversos empresários aí que são milionários sem ter quarta série. Então, o conhecimento ele tem que ser dado de forma diferenciada, a exemplo dos Estados Unidos, que também trabalham com o capitalismo. As escolas lá preparam os alunos, tanto para serem empregados, mas também os prepara para ser empreendedores, para ser inventores, para desenvolver teorias, para criar coisas, para serem donos do próprio negócio, para terem liberdade, a terra da liberdade. E aqui no Brasil o que aconteceu? Tudo que é pejorativo, as nossas músicas, as cantigas de escola é boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino, atirei o pau no gato. E por aí vai. Formou-se uma culturização, uma crença limitante que nos impede de trabalhar com a realidade. Então, primeira coisa, nós temos que alterar esse modelo educacional. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não vai. Enquanto isso não se altera, o que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento diverso. Se a escola do meu filho, a minha escola, não me proporciona isso, eu vou buscar isso extracurricular. Eu vou conversar com pessoas diferentes, diversas, que obtiveram o sucesso que eu quero, na área que eu quero, para me entender como é que ele funciona e como elas chegaram lá. Ok? Não quer dizer nível social, não tem pessoas que sabem muito. Eu já conversei com pessoas que moram na rua e aprendi muito sobre economia. Porque as pessoas se embrenharam na droga e perderam tudo. Mas eu conversei com um camarada uma vez que o cara sabe tudo de economia internacional. Então não subestime as pessoas. Não pense, só vou fazer esse curso porque tem essa certificação. Não, faça para aprender. Não pela certificação. Faça pelo conteúdo. Existem cursos fabulosos aí hoje pela internet, gratuitos, que antigamente as pessoas falavam assim, o que é de graça não presta, o que é barato não presta. Tem diversas instituições que dão cursos a preços módicos e vão lhe trazer grande conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Que você tem que pegar tudo que você tem agora nesse momento, todas as suas forças, e investir em conhecimento. Imagine que tem uma montanha de pedra e que no centro dessa montanha tem riquezas inimagináveis. E você tem 300 mil reais. Com esses 300 mil reais, você consegue comprar uma britadeira para furar a montanha e chegar onde está a riqueza. Ou você pode somente ficar com os 300 mil e falar, eu sei que a riqueza está lá, vou cavacando aqui com uma colherzinha, que vai demorar mais de 30 anos para você chegar no centro da montanha, ou às vezes você nem vai conseguir chegar com essa colher. Grande parte das pessoas pegaria os 300 mil e sairiam comprando um monte de coisa, que eu vou cavacando com enxada, picareta, devagarzinho, e não vai atingir o objetivo. Ao passo que se você pega tudo que você tem, os 300 mil, e investe numa britadeira, com 2 dias de trabalho você chegou no centro da montanha. E aí você está milionário, bilionário. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para quê? Para que você invista o seu tempo, o seu maior potencial em conhecimento nesse momento, porque o mundo mudou. As pessoas tinham na mentalidade que
Quem mantém o capitalismo é o capital. E aí vem o coronavírus e diz o quê? Olha, quem mantém o capitalismo é o trabalho, é o trabalhador. É ele que mantém o capitalismo, porque capital tem muito. Por que está tudo parado, todo mundo reclamando da economia? Ah, meu funcionário tem que voltar a trabalhar, fulano tem que voltar, por quê? O capitalismo se sustenta em cima do trabalhador e da desigualdade social em especial. Eu não acredito muito nesses modelos, capitalismo, socialismo e comunismo. Porque são pessoas que trabalham com 8 ou 80, ou eu sou isso ou eu sou aquilo. E entre o 8 e o 80, do número 9 ao 79, são 71 outras opções diferentes que as pessoas não querem avaliar, não querem mesclar. Então, até que isso aconteça, eu vou ficar esperando a boa vontade do governo alterar as escolas? Não, eu tenho que colocar a mão na massa. A velocidade do desenvolvimento social é tão complexa que uma pessoa que nasce na favela, uma família que está na favela hoje, para que ela saia da classe F e E atinja uma classe média, vai demorar em média 8 gerações. Quando se fala em gerações, nós temos que entender que uma geração é denominada por um conjunto de anos, ou seja, 18 anos. A cada 18 anos forma-se uma geração. Por isso nós temos geração Y, Z, Baby Boomer, geração Milênio. É assim que funciona, ok? Ou seja, a cada 18 anos, uma família, se tudo ocorrer certinho, na faixa de 140, 144 anos, essa família conseguiu se estruturar, sair, os seus descendentes saírem da favela e estarem numa classe média. Olha que tempo vai levar isso. Ah, mas tem pessoas que mudaram de vida rapidamente? Sim, 5% apenas. Não mais. Então é essa visão que nós temos que ter. Por que todo mundo que assume o poder, seja militar, seja de esquerda, seja de direita, ele quer ficar pelo menos 18 anos no poder, assim como o governo militar que esteve, para formar uma geração. Um nível de mentalidade. Aprenda a ser dono do teu próprio nariz. Não use o governo, o Estado, quem quer que seja, como muleta ou como desculpa porque a sua vida não está certa. Invista em você, busque conhecimento o mais rápido possível. Algumas pessoas falaram comigo em alguns comentários passados sobre assistencialismo, que discordam. Assistencialismo é quando eu começo a dar algo para alguém sem pedir nada em troca. E assistência social é quando eu te dou algo por um certo momento para que você se estruture e comece a andar com as próprias pernas. Assistência social e assistencialismo são coisas diferentes. Ao meu ver, esse auxílio emergencial, ele deveria ter sido condicionado. Olha, você vai receber a primeira parcela, mas para você receber a segunda parcela, você vai ter que entrar no site do governo, que deveria haver uma plataforma de ensino, que nós não temos, e falar, você tem que fazer no mínimo 3 cursos online. Aí você tem direito à segunda parcela. Para a terceira parcela, você tem que ter mais 3 cursos online. Ou seja, quando terminar essa questão da pandemia, a pessoa estaria com a nova mente. Isso seria uma forma de assistência social. O que está sendo feito aí, na realidade, é assistencialismo. Que muitas pessoas vão ficar acomodadas com esse dinheirinho, com esses 600 reais, com esses 1.000 e poucos reais. E depois não vão conseguir se levantar, sair do buraco. Temos que entender também que o fundo do poço é o melhor local. Porque ali você não tem mais nada. Ou seja, se você não tem mais nada, você não tem nada a perder. Se lance em algo. Ah, mas se eu fizer isso, eu posso perder aquilo. Agora que está no fundo do poço, você não tem o que perder. Se lance. Seja corajoso. Ser corajoso é fazer algo ainda que se tenha medo. Está me entendendo? Sim ou sim? Pois bem, se você pegar do seu dia, 2 horas e acordar mais cedo para fazer um curso online, no final de 3 meses você vai estar pensando diferente. Se você colocar como meta ler 2 livros sobre mudança de comportamento, hábitos, economia, o que quer que seja, 2 livros por mês, depois de 3 meses você será uma outra pessoa, estará mais preparado para o mercado ou para criar algo. Hoje nas escolas nós temos mais conhecimento do que Einstein recebia na escola na época dele, Thomas Edison. E as pessoas eram inventores, desenvolviam teorias. Hoje as pessoas têm medo de desenvolver teorias. Elas têm medo de se lançar.
Eu acredito num regime que deveria se chamar, vamos dizer, universalista, um sistema universal, ao invés de capitalismo, comunismo, socialismo. Por quê? O mundo, ou o Brasil, ele não é para um lado ou para o outro. Ele é para todo mundo. Vamos agradar todo mundo? Não, mas se o lado A ganha, ele tem que beneficiar o lado A, que é a maioria, mas se lembrando da minoria, que é o lado B. Porque o governo tem que ser para todos. E vice-versa. Se é o lado B que ganha, ele tem que investir no seu, mas se lembrando também que a minoria faz parte desse povo. Ok? Então muitas pessoas falaram comigo: Renato, não gostei daquele vídeo porque você falou errado sobre o capitalismo. Eu gostaria que você postasse nos comentários, ou fizesse um vídeo ou gravasse um áudio, nos ensinando como fazer um capitalismo apenas com capital, sem trabalhador e sem desigualdade social. É por isso que eu falo que temos que ter um sistema universalista. Eu não sou nem A, nem B e nem C. Eu sou uma pessoa lógica, porque eu não sou vaca de presépio. Quem que colocou isso na tua cabeça que você tem que ser capitalista, comunista ou socialista? Que você não pode ser uma outra alternativa? Abra a mente. Então eu desafio a apostarem aqui como fazer um capitalismo sem desigualdade social e sem trabalhador. Sem trabalhador no futuro poderá haver, porque os robôs estão aí, as máquinas estão aí substituindo o trabalhador. E aí nós vamos chegar no momento daqueles de filme, né, de ficção, onde os homens têm conflito com as máquinas. Eu espero ter esclarecido algumas coisas e volto a te dizer: foque nesse período em desenvolver novas habilidades, ou desperte aquela habilidade que você tem. Faça-se conhecer através do seu trabalho. Se exponha, arrisque, se lance. Essa é a dica que eu tinha para vocês hoje. Pensarem. E ela é uma dica que eu faço do fundo do coração, sem querer nada em troca. Continue me acompanhando nos meus vídeos no YouTube e divulgando o meu canal Pai da Rebeca, e no Instagram Pai da Rebeca Amorim também, que vão começar a ter mini vídeos para elucidar mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Não estou vendendo curso, não estou monetizando nada. O meu compromisso é com o ser humano. Por quê? Nós aprendemos a amar a nossa bandeira, a amar a nossa pátria, a amar a farda. É um monte de lero-lero. E se diz uma nação cristã. E não nos foi ensinado e não praticamos amar o próximo. O que vai salvar o Brasil não é cor de bandeira. Ou será que se nós mudarmos as nossas cores e fazemos uma réplica ou algo parecido com a bandeira americana, a condição do Brasil vai mudar por isso? Não. Nós só vamos mudar quando nós mudarmos a nossa forma de pensar e de agir. Ok? Um beijo no coração de todos. É isso que eu tinha para vocês hoje. E é de coração.